Olá pessoal do Me Salva, sejam bem-vindos ao curso mais maravilhoso de toda a matemática, né? Aquela matemática que é a matemática mais bonita de todas, a matemática do dinheiro, a matemática financeira. Esse curso aqui é muito completo e a gente vai ver uma série de conceitos que podem ser aplicados tanto para as provas que tu vai fazer, de vestibular, de faculdade, de concurso, mas também servem bastante para a gente refletir sobre a nossa vida pessoal, né? Sobre a nossa vida financeira pessoal, cada vez que a gente vai fazer uma compra, que a gente pensa em parcelar um carro, parcelar a casa própria, enfim, esse curso aqui tem todas essas informações, todos esses conhecimentos para que tu saiba muito bem como tomar a melhor decisão em uma determinada aplicação financeira. Então, olha só, o que a gente vai procurar aqui, né? Digamos que eu tenha, lá pelas tantas, que fazer uma compra no valor de R$1.000, certo? E eu tenho a opção, falei lá com o vendedor, chorei um descontinho à vista, como a gente está acostumado a fazer, e ele me ofereceu um descontinho e eu pago então, se eu for pagar à vista, eu vou pagar R$950. Alternativamente, se eu não for pagar à vista, ele vai lá, né, me oferecer para eu parcelar isso aí em 3 vezes. Só que essas 3 parcelas, elas vão custar quanto? Vão ser 3 parcelas de R$340. Então, olha só, nesse caso aqui, o que aconteceria? Se eu pagar à vista, eu desembolso os meus R$1.000 inteiro, numa tacada só. Tenho R$1.000 na minha conta, ele simplesmente desaparece, né? Desculpa, R$1.000 não desaparece, desaparece 950 e eu economizo R$50. Beleza. Agora, se eu quiser parcelar, o que vai acontecer? Eu vou desembolsar R$340 na hora, dali a 30 dias eu vou desembolsar mais R$340 e dali a 60 dias eu vou desembolsar mais R$340. Isso significa que lá pelas tantas, né, eu vou ter dinheiro parado na minha conta, certo? E esse dinheiro eu vou poder manter ele aplicado na poupança até o instante que eu tenha que tirar esse dinheiro de lá. Como vocês podem ver, 3 vezes 340 é mais do que os 1.000, certo? 340 vezes 3 dá 1.020, ou seja, são R$20 mais caro do que o valor da compra. E pagar à vista são R$50 mais barato. Agora a gente quer saber, né, o que é melhor, se eu pago à vista ou então se eu pago parcelado e o dinheiro que vai ficando na minha conta eu aplico na poupança com uma taxa de rendimento de 1% ao mês. O que é melhor? É isso que a gente quer saber nesse curso aqui, certo? Mas enfim, nessa aula de introdução a gente não vai resolver esse probleminha, até porque a gente não sabe nada ainda das ferramentas para resolver isso. A gente tem que saber, né, quanto, para ter essa análise bem apurada, a gente precisa calcular, né, quanto que vai render, quanto que a gente vai desembolsar em cada um dos meses e ver lá no final, né, desses 3 meses aqui, em qual das opções eu vou ter mais dinheiro na minha conta, certo? Então, nas aulas seguintes a gente vai, né, enfim, debulhar esse exercício aqui muitas vezes. Mas, para que a gente possa avançar bem num curso de matemática financeira, sem dúvidas, certo? Sem dúvidas conceituais, é muito importante que vocês saibam essas seguintes palavrinhas aqui, senão vocês vão se perder, vão acabar boiando no meio das aulas. Bom, capital é o dinheiro, tá? É o dinheiro que a gente está falando, em um determinado exercício. No exemplo que eu dei agora, o nosso capital inicial seria quem? Parece é nome de banda, né? Mas enfim, o nosso capital inicial seria o dinheiro que eu tenho lá no começo, que é os R$1.000 que eu vou botar na minha compra. Então, capital é um sinônimo de dinheiro que está envolvido no nosso problema. Agora, juro é uma coisa que se fala tanto, se fala na televisão, se fala no rádio, fala todo mundo, mas muitas pessoas não conseguem entender realmente o que é o conceito de juros. O juro, o melhor conceito que eu posso dar para vocês seria aluguel de dinheiro. Aluguel de dinheiro. Como assim aluguel de dinheiro? Bom, digamos que tu tenha alugado um apartamento, certo? Tu tem lá o apartamento. Bom, eu vou utilizar esse apartamento durante um mês. No final de um mês, eu te pago o quê? Eu te pago um aluguel por ter usado esse apartamento durante um mês, certo? Agora, por que juro é aluguel de dinheiro? Bom, tu tem o dinheiro, tu tem R$1.000.
Tu me empresta, tu me dá esses R$ 1.000 para mim usar durante um mês. No final desse um mês, eu tenho que te pagar o quê? Eu tenho que te pagar um aluguel por ter usado esse teu dinheiro. Digamos que tu tenha me emprestado R$ 1.000, eu vou te pagar os R$ 1.000 que eu te devia, mais o quê? Mais uma taxinha lá, que é o juro. Digamos, por exemplo, que tu me cobre R$ 20 para eu ficar com os teus R$ 1.000 durante um mês. Isso significa que eu tenho que te pagar um juro de R$ 20 por ter usado o teu dinheiro durante um mês. Tá? Então esse é o melhor conceito que a gente tem para juro. Aluguel de dinheiro. Quanto que tu paga para usar o dinheiro de outra pessoa. Certo? Beleza. Taxa de juro é justamente o quanto, qual é o preço desse aluguel para usar o dinheiro, certo? É o preço do aluguel, tá? É o preço do aluguel. Agora, prazo, muitas vezes, né, a gente usa N ou T. Por que N ou T? N seria o número de parcelas, T o tempo. Prazo vai ser em quantas vezes a gente vai utilizar esse investimento ou esse empréstimo, né? Se a gente vai parcelar ele em 3 vezes, se nós vamos parcelar em 10 vezes, ou se eu vou te pagar ele em 10 vezes. Então, são em quantas etapas, quantas etapas esse empréstimo ou esse investimento vai acontecer. E o montante lá no final da história vai ser o quê? O montante vai ser no final da história, lá, no final da história, seja lá, né, o teu parcelamento, o teu investimento na poupança, o teu investimento na bolsa, no final da história vai ser o quê? O capital que tu aplicou lá no começo, mais o juro que foi empregado em tudo isso daí. Então, olha só, revisando rapidamente. Capital, aquele dinheiro que a gente coloca lá no comecinho, né? O capital que a gente está usando é o dinheiro que está sendo envolvido na minha operação. O juro é o aluguel de dinheiro, quanto que eu pago para usar o teu dinheiro. Ou se a gente fosse fazer, né, uma comparação, seria como o quanto eu pago para usar o teu apartamento durante um mês. É o aluguel de dinheiro. Taxa de juros seria o preço do aluguel, o quanto que eu pago por mês para usar esse teu dinheiro. O prazo é em quanto tempo esse empréstimo, esse investimento vai acontecer, e o montante no final da história é justamente tudo que vai restar, né? tudo que aconteceu. Quanto que rendeu, ou quanto tu pagou de juros, ou quanto tu pagou no final por um produto. Certo, gente? Então, sejam bem-vindos ao curso de Matemática Financeira. Nas aulas seguintes a gente vê porcentagem, proporção, desconto, acréscimo. Vamos lá então, certo? Muito obrigado e até logo!